Amém, irmãos? Paz seja com todos. É uma alegria poder pregar na casa do Senhor. Sabemos que o nosso coração, meu pelo menos, parece que vai saltar pela boca, mas sabemos que a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém? Eu creio que ela vai bater certinho no coração daquele que precisa, daqueles que não rejeitam a palavra de Deus. Amém? Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia comigo em Marcos. Glória a Deus. Leia assim, a gente já ora pelos dizimistas também. Marcos 5. Vamos ler só o versículo 24. Glória a Deus. Sabemos que nesse mundo tudo passa, tudo é ilusão, mas que nós possamos preferir estar com Jesus. Amém? Ele é uma escolha certa em nossas vidas. Marcos 5, 24. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava por todos os lados. Amém? Vou ler mais uma vez. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aproveitando que você se assenta, assentado mesmo, estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar pelas ofertas. Amém? Pai amado, eterno Deus, estamos aqui, Senhor, diante desse gasofilácio, onde pessoas entregaram dízimos e ofertas. Sabemos que a sua casa, ela anda a respeito disso, Deus. Ó Deus, com aqueles que colaboram, com aqueles que entendem. Sabemos que tudo aquilo que vier da nossa mão, que nós possamos entregar na casa do Senhor também a parte que faz. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, já agradeço pela saúde, pelo emprego, pelo ar, pela vida, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado por cada irmão, Deus, por esta igreja estar com a porta aberta, porque sabemos que o Senhor é quem nos sustenta. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu meditando a respeito da palavra de Deus, como o título diz assim: o pedido de Jairo. Aqui diz no título, né? Então, quantos pedidos a gente faz para Deus, né? Eu mesmo tenho muitos pedidos que já fiz para o Senhor e Ele não respondeu. Muitas vezes eu já implorei para o Senhor muitas coisas e até hoje eu não obtive resposta, mas nem por isso eu desisti de pedir. Sabemos que os anos passam, as lutas vêm, a situação muitas vezes pega a gente desprevenido, né? Porque tem muitas coisas que a gente ouve, muitas vezes faz a gente repensar naquilo que a gente realmente, se a gente deve servir a Deus ou não. Mas o pedido que a gente faz, mesmo implorando, mesmo assim como o pedido de Jairo aqui, né? O pedido de Jairo, mesmo quando a gente implora para Deus a situação, se não é para acontecer, ela não vai acontecer, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Tem coisa que Deus dá na nossa mão e às vezes acaba tirando a gente o foco de servir a Deus. Muitas vezes a gente fala assim: ai Senhor, se eu ganhasse um pouco mais, talvez eu ia te servir melhor, eu ia te fazer isso, fazer aquilo. Mas muitas vezes a pessoa acaba saindo da presença do Senhor porque aquilo que ela pediu, ela alcançou. Então Deus sabe na hora certa de dar, na hora certa de tirar. Deus conhece todas as coisas. Amém? Quantos crê dessa forma? Amém? Sabemos que o Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele sabe aquilo que eu coloco diante do altar, Ele sabe a minha vida, meus momentos com Ele. Quem sou eu para falar? Então você tem que buscar sim. Não, nós temos que buscar da forma que o nosso coração sente. Amém? Eu vou ler com você então, a partir do versículo 21, que diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com Ele na praia. Sabemos que muitas pessoas hoje tentam andar com Jesus. Aparentemente parece que está tudo bem, está andando com Jesus, parece na linha reta. Nossa, esse daí é um crentão, esse daí é vamos dizer que as pessoas olham, dá para enganar, né, Felipe? Muitas pessoas você olha assim, até parece que está servindo ao Senhor, mas Deus é quem conhece o coração de cada pessoa. Sabemos que da mesma maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então quem sou eu para julgar alguém? Então aqui não era diferente quando Jesus estava aqui. Muitas pessoas odiavam Ele, mas queria ver milagre, queria ver cura, queria ver prosperidade, queria isso, queria aquilo. Então hoje não é diferente. Tem pessoas lotadas, tem templos lotados de pessoas
que está à procura de Jesus para quê? Para conquistar coisas aqui nessa terra. Quantas pessoas estão assim hoje, procurando? Eu preciso disso, Senhor. Então só vai na igreja para buscar. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Então só vai na igreja, e sabemos que na igreja, o pastor sempre comenta, na igreja também é lugar da gente adorar, é lugar da gente trazer o nosso louvor, trazer a nossa vida, trazer aquilo que Deus nos deu. Então muitas vezes a gente deixa isso de lado e só vem buscar. Sabemos que aqui não era diferente. Então muitas pessoas foram com ele até a praia, e um homem chamado Jairo. Jairo quer dizer iluminado. Eu fui atrás do nome Jairo, que quer dizer iluminado ou enviado por Deus, né? E ele era chefe da sinagoga. Então, na verdade, ele era um governador, que naquela época lá, ele governava aquele lugar, e ele pregava, ele cuidava das sinagogas, ele cuidava daquele lugar, e se jogou aos pés de Jesus. Quantas vezes nós temos que nos jogar aos pés do Senhor? Quantas vezes? E sabendo que a gente fala, eu estou me humilhando demais para Deus e a coisa não acontece. Quantas vezes a gente faz isso? Eu me humilhei que eu cansei, eu não quero mais. E sabendo que talvez seja nessa hora que o Senhor ia fazer o milagre. É nessa hora que muitas vezes o inimigo vem e rouba a semente e fala, não precisa fazer isso. Então aqui também diz que esse Jairo se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. O que nós temos insistido para o Senhor? A nossa família, aos pés dele, o que nós temos pedido para o Senhor? Uma porta de emprego, um trabalho, uma esposa, um marido? O que a gente pede para o Senhor? Aí eu peço para que eu permaneça até o final, porque eu sei que não é fácil viver, morrer sem Jesus. Viver até a gente consegue, mas sem Jesus não dá, né, Sônia? Sem Jesus não dá para morrer. Hoje eu fiquei sabendo com uma colega de muitos anos, que a Kátia falou para mim, que ela tinha falecido. Eu conheço aquela mulher desde quando ela chegou na igreja. Tinha acho que uns 10 anos. Faz muito tempo. E hoje eu fiquei sabendo que ela faleceu. Mas eu creio que o que ela plantou, irmãos, ninguém vai tirar dela. Assim somos nós. O que nós plantarmos, ninguém vai tomar de nós. O que nós plantarmos vida com Deus, nós vamos colher vida com Deus. Existem dois caminhos. Se nós plantarmos caminho no Senhor, vida com Deus, sem ficar olhando para o lado, sem ficar olhando para as coisas que vão acontecer, porque vai acontecer muitas coisas na nossa vida, sem ficar olhando para o lado. Muitas vezes a gente deixa de vir na igreja porque fulano estava olhando assim para mim, fulano me olhou assim, porque tem pouca gente, porque tem muita gente, porque isso, porque eu não vou com a cara de fulano. Tudo isso é besterol, irmãos. Tudo isso é coisinha corriqueira. E muitas vezes fala, nunca virei a costa para Jesus. Não, às vezes um negocinho a gente já, não vou na igreja mais. Então já virou as costas. Você fala, nunca virei, jamais. Mas se parou de vir na igreja, se parou de adorar, se parou por motivo corriqueiro muitas vezes. Não precisa uma montanha para a pessoa cair. Uma pedrinha já tira a pessoa do caminho. Então que nós possamos estar atentos a tudo isso. Amém, irmãos? Então daí ele pedindo com muita insistência. A minha filha está morrendo. A filha de Jairo aqui, ela era filha única, né? E ela tinha 12 anos, como a mulher do fluxo de sangue também, fazia 12 anos que ela sofria. Eu fui ver um pouquinho mais a fundo, até aquelas pessoas que estudou a respeito disso, comentou que poderia até ser, essa menina aqui poderia ser filha dessa mulher do fluxo de sangue, mas eu não posso dizer que é ou que não é, mas os estudiosos dizem sobre isso. Ele falou, venha comigo e põe as mãos sobre elas, para que ela sare e viva. Então, quando a gente põe a mão sobre a pessoa, a gente quer que a pessoa seja curada em nome de Jesus. A gente sempre usa esse método aqui na igreja. A gente impõe as mãos, né? Tudo que a nossa mão tocar, que as pessoas possam alcançar aquilo que ela deseja. Então, e Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto e o apertava por todos os lados. Que nós não venhamos ser essa grande multidão que só vem apertar onde Jesus está e venha ser só um momento, não. Que a nossa vida possa estar ligada no Senhor, sabe, irmãos? De uma forma que
que se a gente deixar de servir o Senhor algum momento da nossa vida, assim, muitas vezes por falta de tempo, por alguma coisa que venha, muitas vezes porque o tempo ele atrofia a pessoa, o tempo ele atrofia a gente, com o tempo a gente vai desdeixando, a gente vai deixando assim a busca de lado, com o tempo você acostuma em servir a Deus, então a gente vai relaxando. Você está ali na grande multidão, mas você está olhando para outra coisa, você não está olhando ali para o foco que é Jesus. Então a gente tem que ver a respeito disso, que nós possamos realmente ser como esse Jairo, né, que ele implorou com muita insistência para que a filha dele fique curada e que ela já estava morrendo, né? E ele pediu: põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E que essa multidão que está à nossa volta não venha impedir nós de chegarmos até Jesus, de buscar a presença dele, de ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus nada mais é, irmãos, do que ter intimidade com Deus. Ao invés de você contar para o pastor, ou para quem quer que seja o seu problema, você conte para Deus. Conte para Deus que Ele tem a solução para cada um. Independente da circunstância, independente daquilo que você está passando, Deus, Ele é a solução para as nossas vidas. Amém? Então aqui conta também a história dessa mulher, né? Essa mulher, como diz aqui na minha Bíblia, Jesus e a mulher doente. Então, como você vê uma pessoa doente? Você já vê uma pessoa debilitada, uma pessoa fraca, uma pessoa sem esperança. 12 anos. Imagine, a gente fica meia hora com dor de cabeça e já cai lá na cama. Ó, Senhor, parece que eu vou morrer. Não, e essa mulher aqui, 12 anos. Imagine 12 anos uma mulher que sangrava, né? Que ela tinha essa hemorragia constantemente. Eu fui ver a respeito disso. Os historiadores dizem que essa mulher ela saía 50 ml de sangue por dia. Você acha uma pessoa saindo 50 ml de sangue por dia, quanto tempo ela poderia viver? Só que quando Deus quer operar, Deus segura, essa pessoa sangra até o fim, não morre mais. Essa pessoa vai sangrar e não vai morrer. Aqui aconteceu com essa mulher, porque Deus fez um milagre. Jesus fez um milagre na vida dela. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Então esse sangramento era constante na vida dessa mulher. Ela não tinha esperança, ela gastou seu dinheiro com todos os médicos. E os médicos que ela foi no curandeiro, foi nessas turmas aqui, que faz essas coisas assim. Ela procurou tudo quanto é tipo de solução para a causa dela, mas não conseguiu solução nenhuma. Porque quando Deus quer fazer, é na hora dele, no tempo dele. Então daí ela ficou com essa hemorragia durante 2 anos. Ela havia gastado tudo o que tinha. Nós podemos gastar tudo que nós temos com Deus também. Nós podemos gastar o nosso tempo. Muitas vezes eu não tenho tempo, mas a gente pode acordar à noite e nesse tempo a gente pode buscar a presença do Senhor. O que impede a gente de buscar? O sono. Muitas vezes impede. Muitas vezes fala, acho que eu vou dormir um pouquinho. E às vezes Deus acorda a gente na noite, a gente não lembra que tem que orar, a gente não lembra que tem que buscar a presença do Senhor. E essa mulher aqui, ela buscou de todas as formas. Tanto é que ela já não tinha mais, gastou tudo o que tinha, né? Tratando-se com muitos médicos. Então, ó, eu estava vendo aqui a respeito dos médicos. Os médicos eram os curandeiros, as pessoas da elite daquela época, né? Que essa mulher gastou todo o dinheiro dela. E a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Quantas pessoas escutou falar de Jesus? Quantas? Eu ouvi falar, eu escutei também falar de Jesus. Mas graças a Deus, por causa dele eu estou aqui, por causa do Senhor. Porque se fosse por minha própria força, por minha própria vontade, eu estaria no mundão afora aí, fazendo a minha vontade. Mas o Senhor, quando Ele vem, Ele fala no nosso coração, Ele mexe lá dentro. E tem um espacinho para Ele lá dentro. Dentro de cada pessoa tem um espacinho que só o Senhor pode. Só o Senhor pode trabalhar. Homem nenhum pode trabalhar nas nossas vidas, a não ser o Senhor. Mas quando a gente permite que a palavra entre, ela faz a diferença, irmãos. Ela faz a diferença em nossas vidas. Assim a palavra de Deus fez a diferença em minha vida. E nós estamos aqui, né, hoje, porque a palavra ela muda. A palavra ela é vida. A palavra ela é verdadeira. Basta nós crermos, basta nós apegarmos na palavra.
A palavra, ela nos fortalece, ela nos dá um empurrão assim, sabe? A gente acorda, menina, acorda que eu estou voltando. Quando chegar esse grande momento, irmãos, com certeza, né? Eu quero estar lá, quero que todos estejam lá. Porque errar, a gente vai errar, falhar, a gente vai falhar. Mas está escrito na palavra do Senhor que a gente temos que pedir perdão dos nossos pecados para o Senhor. Eu tenho que pedir todos os dias, porque todo dia eu sou falha. Muitas vezes a gente fala assim, mas isso não é pecado. Mas peça perdão, peça perdão. Se aquilo te incomoda, peça perdão para o Senhor. Então, voltando aqui à palavra de Deus. Então, como ela tinha gastado tudo que tinha, tratando com muitos médicos, eles fizeram sofrer muito. Quando a gente vai no médico, a gente quer a cura, né? Todo mundo quer a cura. Mas esse daqui, a mulher já tinha corrido tanto que ela já estava sofrendo, ao invés de receber a cura, ela já estava sofrendo demais com essa situação que ela tinha passado. Daí, como ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão. Então ela estava atenta, que ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ela ficou atenta. Ela pegou e falou assim, poxa, já andei por todos os lugares, corri a todos os médicos, já estou aqui, né? Se eu ficar aqui parada também, não vou chegar a lugar nenhum. Vou ir atrás de Jesus. E como ela ouviu, escutado falar de Jesus, né? Ela falou, vou correr atrás dele, né? Vou ir atrás dele. Só que como tinha aquela grande multidão, assim, aquele monte de gente, eu imagino um monte de gente, porque fala de multidão, eu acredito que é muita gente que estava atrás dele. Ela foi por trás dele. Ela foi por trás dele com aquela, eu acredito que ela estava fraca, debilitada, ela foi por trás. Por quê? Porque ela sabia que se ela tocasse apenas na veste do Senhor, se ela tocasse lá, eu estava vendo sobre as vestes do Senhor naquela época, ela tinha cor azul. Assim diz o historiador, aqui não está escrito na Bíblia, irmão, mas os historiadores contam que as vestes do Senhor, ela tinha umas bolas assim na parte assim das orlas, que era tudo de crochê, que o rapaz estava falando a respeito lá sobre isso. E daí diz que ela tocou nessas orlas, porque se ela tocasse em Jesus, né, por causa que ela era impura, né, por causa que ela passava por esse momento difícil, era considerada como uma mulher impura. Então ela achou que se ela tocasse só na veste, ela seria curada e Jesus não ia nem perceber. Ela achou, falou assim, acho que eu vou tocar e não vou, né? Eu vou ser curada e vou sair de fininha aqui, né? Vou conseguir aquilo que eu quero, vou sair de fininha. Só que o Senhor, como Ele conhece todas as coisas, na hora Ele já falou, quem me tocou? Entre multidões, quem me tocou? Ele sabia que era a mulher. Daí a mulher não teve como se esconder, daí ela se apresentou e contou para ele a situação que ela estava passando, né? Daí ele pegou e falou, eu sei que de mim saiu virtude, por isso que ele sabia, né, que essa mulher, ela precisava muito dessa cura. Então entrou no meio da multidão, chegando por trás dele, tocou na sua capa e depois pensava assim. Então eu estava olhando aqui nessa parte, se eu apenas tocar, foi uma decisão que ela teve. Foi uma hora que ela teve que decidir por ela, né? Se eu, muitas vezes a atitude tem que ser nossa. Se eu buscar a Deus, se eu prostrar, não ficar esperando os outros buscar por nós. Muitas vezes a decisão tem que ser nossa. Eu tenho que prostrar, eu tenho que adorar, eu tenho que me entregar, eu tenho que isso, a gente tem que fazer a nossa parte. E aqui ela foi atrás. Se eu apenas tocar na capa dele. E ela conversava com ela mesma. Não sei se você é assim, mas eu converso sozinha. Acho que eu já estou ficando gaga já. Mas eu converso sozinha, irmãos. Eu vou, onde eu vou, ainda mais com máscara agora, disfarça daí. Eu vou conversando na rua, assim, aqui eu vou fazer caminhada, eu vou orando a Deus, vou conversando, falando, Senhor, abençoa meu dia, viva tudo mal, Senhor, abençoa a vida do meu esposo, da minha família, abençoa essa igreja, dá crescimento, Senhor. Quem sou eu para trazer, assim, pessoas à força na igreja? Se a tua palavra não tocar no coração, as pessoas não vão vir. E a gente vai, eu vou conversando com Deus meio do caminho, agora com máscara, então, irmão, agora dá certinho. Então a gente tem que continuar buscando a presença do Senhor. Continuar. Muitas vezes é nessa hora assim que o Senhor vai ver, né, que se realmente a gente está tendo essa companhia com Deus. E eu me sinto bem de buscar a presença do Senhor, eu me sinto assim fortalecida, porque
Muitas vezes os nossos olhos não mostram isso, porque a gente muitas vezes está chorando, muitas vezes está com a aparência triste, mas o coração está entregue ao Senhor. Se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que eu vou estar salva. Isso que é importante, né? A gente ter uma vida com Deus. Então aqui, com essa mulher também, ela falou, se eu apenas tocar na capa dele. Então, como eu estava falando para os irmãos que a capa era azul, então, quando as pessoas olhavam para a capa do Senhor, naquela época lá, é como se eles estivessem olhando para o céu, por ser azul, né? Então aquela mulher pensou com ela, né? Diz o historiador, e se ela tocasse, era como se ela estivesse tocando no céu. E ela conseguiu o milagre dela. Pode até não ser azul, como o historiador conta, mas o importante é que ela conseguiu aquilo que ela queria, né? Que era tocar nas vestes do Senhor. Ela tocou e foi curada. Ela foi por trás, mas ela de medo, porque assim, eu estudei um pouquinho a respeito disso. Diz que como ela sendo aquela pessoa impura, se ela tocasse, ela podia ser apedrejada. Então por isso que ela tremeu de medo a hora que o Senhor Jesus viu que alguém tinha tocado. Então ela tremeu, está escrito aqui na palavra do Senhor. E logo, deixa eu ver aqui, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E logo parou de escorrer e ela teve a certeza que estava curada. Daí no mesmo instante sentiu que dele havia saído poder. Então eu acho que é na outra Bíblia que eu li, que ela sentiu medo. Então muitas vezes para a gente buscar o nosso milagre, nós vamos ter que atravessar muitos caminhos, espinhos, vamos ter que atravessar pessoas bicudas, pessoas que não concordou com aquilo que você está buscando. Mas é perca de tempo você buscar. Confia, apenas confia, irmão, tenha fé. Fé, sabe o que é, irmão? É fidelidade com Deus. Não é fidelidade com o irmão, não é fidelidade com... Não, é você e Deus. Tenha fé e busque a presença do Senhor. Seja fiel. Em tudo que a gente for fazer, seja fiel. Está escrito na palavra do Senhor, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas seja fiel assim na oração, na busca. Em tudo que a gente tiver na nossa mão para fazer, faça. Não permita que o outro faça no seu lugar. Se você quer vencer, você que tem que se doar. Se doe na presença do Senhor. Se doe. Vamos continuar lendo aqui. Glória a Deus. Eu vou voltar no versículo 28. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer. E ela teve a certeza que estava curada. E no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo, esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver o que tinha feito, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele aqui, tremendo de medo, e contou-lhe tudo. Será que nós contamos tudo o que nós precisamos para Deus? Será que nós temos essa intimidade com Deus de falar assim: eu rasgo meu coração aqui, eu conto para você aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu preciso do Senhor, só o Senhor para resolver? Será que nós fazemos isso de verdade? Ou será que só quando o calo aperta que a gente busca o Senhor de verdade? Então essa mulher aqui, ela tremeu de medo, porque ela poderia ser apedrejada, a turma poderia matar ela, e aquela grande multidão, na hora que ela se pôs de frente do Senhor Jesus, ela tremeu de medo. E ela contou tudo para ele. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Muitas vezes nós temos medo mesmo de contar as coisas para Deus, mas não precisamos ter medo, porque Deus sabe de tudo. Mas Ele sabe de tudo, então não vou contar. Mas está falando que é para a gente contar. Espera no Senhor, tenha fé nele. Nós temos que buscar a presença do Senhor, de dia e de noite. E eu ia até falar para os irmãos que essa mulher aqui, ela não tem o nome dela marcado aqui, né? Aqui fala Jesus foi... Aqui não conta o nome dessa mulher. Daí eu fui ver o nome dela.
é Verônica, que os historiadores dizem que o nome dessa mulher, o nome dela é Verônica. Mas agora também, só Deus sabe a verdadeira história. Mas o que nós podemos afirmar é que Jesus, Ele tocou nessa mulher e ela foi curada. Amém? Nós estamos aqui hoje, irmãos. Não é porque nós, eu não vivo sem meu irmão. Não, nós não vivemos sem Jesus. Jesus é tudo para nós. Sabemos que na palavra do Senhor diz que é bom e agradável que os irmãos estejam em união. Por quê? Por que disso? Porque quando nós estamos na mesma comunhão, buscando a Deus, nós estamos na casa do Senhor, porque na nossa casa nós não fazemos a mesma coisa. Na nossa casa não fazemos. Porque sempre alguém vai te chamar, alguma coisa vai acontecer e o foco vai ser tirado de nós. E aqui não, aqui o propósito é esse: adorar, é buscar, é clamar, é esperar, é confiar. Está difícil para você? Você não é o primeiro nem o último. Está difícil para você. Está difícil para mim, está difícil para o pastor, está difícil para todos nós, está difícil. Mas isso não é motivo de nós desistirmos. Muitas vezes a gente vê as pessoas desistindo da casa do Senhor. Que culpa o Senhor tem disso, de ter dado errado na nossa vida? Que culpa Ele tem? Mas muitas vezes a gente culpa a igreja, a gente culpa o Senhor, a gente culpa. A gente só vai transferindo as culpas. Quantas vezes a gente transfere a culpa para o outro? Eu não vou lá por causa do outro, porque ele diz porque. Mas a gente não põe a culpa na gente. Quantas vezes isso acontece? Mas que nós possamos ver e refletir que o Senhor, cada dia que Ele dá, é uma oportunidade para cada um de nós. A cada dia que passa, a cada dia que vai, a cada momento, a cada instante, sabemos que nós estamos aqui com um objetivo só: alcançar a salvação em Cristo. Não sei qual é o seu, mas o meu é alcançar a vida eterna no Senhor. Fácil não é. A porta, como diz, a porta é estreita. A porta é muito estreita. Mas nem por isso essa porta não vai dar para passar. Vai dar. Só que a gente vai ter que deixar de lado a nossa bagagem. Muitas vezes a gente quer entrar com a bagagem e tudo. Senhor, eu quero sim, mas eu quero levar tal coisa, eu quero isso, eu não quero deixar de pecar isso, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não, as bagagens a gente vai ter que deixar. Essa mulher aqui, depois que ela parou de sangrar, que ela foi curada, com certeza ela seguiu Jesus também, com certeza. Porque muitas vezes o Senhor não quer só fazer o milagre, Ele quer te salvar também. Amém? O Senhor, Ele veio para salvar os que estavam perdidos. Ele veio para curar os que estavam doentes. O são não precisa de cura, mas aqueles que estão doentes, sim, precisa. Então muitas vezes nós temos que buscar a presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu vejo assim que as lutas, elas estão aqui para ser vencidas. As lutas, elas lutam, como diz, né, uma canção: a luta vem e passa, mas não desista não. A luta, ela vai vir. Muitas vezes você fala: nossa, como que eu vou passar por isso? Daí você passou aquilo ali, vem outra maior ainda. Essa mulher, 12 anos, é um tempinho bom. Muitas vezes é que não falei, meia hora de dor de cabeça, você já parece que vai ficar meia terelé. Mas não, mas que nós possamos não só tocar nas vestes do Senhor, mas andar com Ele. Andar com o Senhor em novidade de vida. Todo dia você olha para você e fala: Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por a chance de viver e saber que o Senhor vive para todo sempre. Aleluia. Então é isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração a falar a respeito dessa mulher. Não olhe para trás, porque a luta, ela vai vir mesmo, a situação vai vir, mas não olhe para trás, olhe sempre para o alvo, que é Jesus. Amém? Pode ser que o seu problema lá está te fazendo, vamos se colocar aqui no espaço dessa mulher, está te fazendo sangrar até. Fala: Senhor, até quando eu vou ficar esfolada desse jeito, com essa situação? Faz tantos anos já, faz tantos anos que eu estou passando por isso. O Senhor, Ele tem uma solução. O Senhor, Ele tem solução para você e para mim. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração.
E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Que o Senhor possa te reconhecer como filho, possa me reconhecer como filha, não como só mais um na multidão, mas que o Senhor possa, que você possa orar, irmãos, até você sentir o Senhor te tocar. Como diz uma canção: se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Essa música é muito linda. Então que nós possamos tocar no Senhor até o milagre acontecer. Essa mulher, ela gastou tudo, mas nem por isso desistiu. Muitas vezes você não vai ter nada para assim, falar: Senhor, quem sou eu? Mas o Senhor, Ele tem tudo para te oferecer. Muitas vezes, como diz o pastor ali, nós que temos que nos moldar em Jesus, não Jesus moldar em nós. Muitas vezes a gente quer falar: Senhor, eu quero que fosse ao contrário, né? Mas não, nós que temos que nos moldar a palavra, a obediência, a vida com Deus. Outra pessoa não adianta ela se moldar, tem que ser nós. E eu quero me moldar à vontade de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Amém? Não olha as circunstâncias, a situação, a condição. Só permaneça. Obedece e pronto. Obedecer é o melhor remédio. Amém? O remédio para cada um de nós vencer é permanecer na presença de Deus e ser fiel. Amém? Glória a Deus. Amém, Sônia? Passar a palavra para a Sônia. E aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, então eu estava ouvindo hoje a respeito de uma história, sabe? De uma irmã que ela pediu para falar na frente, né? Assim, do altar. Daí, como sempre, deram a liberdade para a mulher falar. Daí ela pegou e falou, e isso foi verídico, aconteceu. Isso foi uma história de 20 anos atrás. Daí ela pegou e falou que tinha saído o pastor, que era amante do pastor. Não sei se vocês já ouviram falar essa história. Daí disse que ela pegou e falou assim: eu sou amante do pastor. Daí a esposa dele falou assim: mas como assim? Eu nunca te vi, né? Nunca. Ele pegou e falou assim: é sim, você fica quieto. E falou para ele ficar quieto, que ela sabia. Daí ela contou lá umas manchas que tinha no corpo dele lá, que só ele e a esposa dele sabia, para provar que ela era amante do pastor. Daí, na história que conta, que foi verídica lá, ela contando essa situação, daí o povo, porque a igreja estava cheia, o povo se revoltou com o pastor foi expulso, tiraram ele da igreja, né? Aconteceu tudo isso, tiraram ele da igreja, ele pegou, ficou, e não teve assim o que fazer, né? Acabou a igreja, fechou a igreja, acabou com tudo. Aquela mulher acabou com a igreja. Daí ele foi embora morar, só que a mulher dele foi embora, separou, acabou com a família, acabou com a igreja, acabou tudo por fofoca, sabe, irmãos? Por fofoquinha, por intriguinha, por conversinha alheia. Daí esse pastor foi embora morar no mato sozinho. Diz ali, que eu estava ouvindo, diz que ele morreu não faz pouco tempo, faz pouco tempo. Daí diz que descobriram a real verdade da história, que o pastor ficou doente e ele passou no médico lá e ela conhecia uma enfermeira. E ela foi lá no hospital e viu, né, as manchas que o pastor tinha, e inventou toda essa história, que ela saía com o pastor, contou tudo. E a turma, todo mundo acreditou nessa mulher. E na verdade ela não saía, ela só sabia na intimidade do pastor, porque ela foi no hospital e viu. Daí passou o tempo, descobriram, daí foram lá onde o pastor estava, falaram assim: ô pastor, eu vou entregar para você a sua carteirinha de pastoreado, né, para você voltar. Daí ele pegou e falou assim: você me devolve também minha família, você devolve a minha, né, tudo que eu perdi, né, porque ele perdeu família, perdeu a igreja, acabou com tudo, dignidade, perdeu a honra, e o vexame que passou, né. Daí disse que o rapaz pegou e falou: isso já não tem como devolver. Ele falou: então não quero mais nada, porque o que? Por causa do que, irmão? Por causa de fofoquinha alheia, né? E isso acontece em muito lugar que a gente vê, né?
acontecem. Então, mas que nós possamos amar a nossa pastora, a igreja, amar uns aos outros, parar de fofoquinha, de zoeira. Não sei porque eu estou contando isso, mas são coisas que acontecem e muitas vezes a gente deixa passar, né? Mas que nós possamos olhar para Cristo, amém? Não perder o foco.